da dança, tô aqui mais uma vez pra gente conversar um pouquinho, bater um papinho. E hoje o assunto é Dabk ou Said? Pois é, essa é uma dúvida, né, que muita gente tem. Muita gente, quando ouve uma música, sempre fica às vezes na dúvida, né, se aquilo é um Dabk, se aquilo é um Said. Primeiro, então, eu quero recomendar que vocês assistam o meu vídeo anterior, vou deixar na descrição aqui embaixo, como diferenciar um estilo, né? Dicas para determinar um estilo de música e de dança. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho da origem do Dabk, um pouquinho da origem do Said, bem geral mesmo, senão o vídeo fica gigante, né? Porque isso aqui é assunto para uma aulona. E enfim, e vou tentar mostrar para vocês como a gente diferencia um do outro. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, dá um joinha e deixa a sua sugestão, que eu tô louca para saber o que vocês querem de mim, tá bom? O assunto foi pedido pela Calliope, a Calliope Naham. Um grande beijo, atendendo o seu pedido, vamos falar aí sobre o Dabk. Então vamos lá. O Dabk é uma dança de origem muito antiga, inclusive o Said também. Ambas as danças, elas têm uma origem lá na antiguidade ou até antes, né? E claro que elas não eram desse jeito que elas são hoje, porque a arte vai mudando, a cultura vai mudando, né? A sociedade vai mudando, as condições sociogeográficas, econômicas também. E nisso, né, as manifestações populares também vão se alterando. O Dabk, a origem remota lá do Dabk, quando ele nem tinha esse nome ainda, eram algumas danças guerreiras masculinas da região da Trácia. A Trácia é uma região que fica, que engloba ali a Bulgária, o norte da Grécia, o nordeste da Grécia e uma parte da Turquia. E é uma região onde eram povos muito guerreiros. E esses povos migraram depois para a região do Oriente Médio, do Levante. Alguns passaram por ali, eles tinham muitas trocas naquela época. Então, a origem remota, né, do Dabk, da linguagem corporal do Dabk, que é essa linguagem máscula, né, de autoestima, de cavalheiro que fala de guerreiro, né, de força, ela vem desses povos da Trácia. Depois ela foi sofrendo, né, as suas mutações, e aí foi agregando coisas das condições, né, da sociedade da época. Então que aí que vem a historinha do barro, né, de fechar os tetos das casas, né, que com o período da seca iam se rachando, que nem lá naquela areia do Nordeste, nas terras do Nordeste, né, quando faz o sertão que abre assim, né. Então os telhados também, né, na época de seca, que não chove, eles racham. E quando vai vir a época das chuvas, que isso é muito bem determinado naquela região, precisa fechar, senão entra água dentro das casas. Então o que acontecia? Os homens subiam nos telhados, preparavam o barro e tampavam os buraquinhos. E para que esse serviço não ficasse chato, cansativo e pudesse ser um pouco melhor, né, assim, feito com mais prazer, eles faziam isso dançando como? Com essa linguagem corporal que já estava neles. Mas aí foi colocando movimentos específicos. Então, por exemplo, quando faz aquele passinho assim com o pé, né, de fazer um círculo com o pé, tá alisando o barro. Quando faz aquele passinho de arrastar o pé, tá puxando o barro. Quando bate a pontinha do pé, tá colocando o barro lá naquele cantinho, naquele buraquinho que não conseguiu, ou mesmo a batida do pé no chão, né? Então tudo isso foi se incorporando na linguagem corporal e foi dando origem ao Dabk, que já era antigamente, né, antes de ser um Dabk, já era uma dança masculina, guerreira e circular em grupo, tá? Então essa é a origem do Dabk. A música do Dabk, ela é caracterizada por algumas coisas. Então, por exemplo, os instrumentos, geralmente quando é um Dabk bem folclórico, né, vai ter um mijus ou um mismar, vai ter um tabla, né, que é aquele, tipo aquela zabumba, né, aquele instrumento grandão de percussão, e os instrumentos percussivos orientais. E quando é cantado, ele é
bem específico. Então, por exemplo, geralmente vai começar com um improviso de voz chamado ateba. Esse improviso de voz é um verso, né, uma historinha, uma poesia que o cantor vai cantando de uma forma assim bem dramática, né, como se estivesse contando mesmo uma história. E é bem específico isso, gente, do Dabik, né? Esse prelúdio da música com essa ateba. Depois vem a parte ritmada, que é a parte dançante do estilo, né? Essa parte ritmada, ela pode ter um maksum como base, ela pode ter um katakuft ou um masmud sahir, todos esses ritmos quaternários, ou ela pode ter os binários como o laf, o ayub, ou ritmos específicos como o sudeste. Então, é o conjunto de tudo isso, né, que vai dar o Dabik que a gente conhece hoje em dia. O Saíde também é uma dança ancestral. É uma dança lá da época dos faraós, né, que é a origem remota, né, estamos falando assim de uma construção, né, não estamos falando que só isso determinou o Saíde, tá? Tinha uma dança funerária na época que se fazia com bastão, com, né, provavelmente com ritmo Saíde, a gente não tem como falar isso assim, né, ao certo, mas a gente sabe que tinha, né, os instrumentos de sopro, porque isso tem pinturas. E depois veio a luta, né, dessas manifestações com as assas, né, que a saia, né, que são os bastões. Aí veio também o tartib, né, que é bem típico da região de Saíde, do Egito. Então, uma coisa importante que eu não falei ainda: o Dabik, ele é do Levante, ele é do Líbano, da Síria, da Palestina, da Jordânia, numa parte do Iraque, e vai encontrar danças muito semelhantes ao Dabik da Turquia, na Armênia, na Grécia, na Bulgária, porque, como eu disse antes, veio dali. Já o Saíde é uma dança do Egito, originária na região chamada Saíde, por isso que ela leva este nome. E aí, né, como eu estava dizendo antes, depois veio o tartib, que é essa luta, a luta com o bastão, também masculina, e isso foi que se transformou na dança Saíde, que é uma dança masculina. A dança Saíde, assim como o Dabik, são danças masculinas, que hoje as mulheres dançam, né? Mas que na sua essência são danças masculinas. Música Saíde, ela tem uma gingada um pouco diferente do Dabik. Ela vai ter os mesmos instrumentos, basicamente, principalmente o mijus, o mizmar. Ela vai ter, né, aquela percussão, e os ritmos vão ser o maksum também, que também aparece no Dabik, o Saíde, né, neste caso, o laf também aparece, o ayub aparece, aqui também vai aparecer o falah algumas vezes, tá? Então, pra gente diferenciar um Saíde do um Dabik, a gente precisa prestar muita atenção nos detalhes, tá bom? E o que eu digo também que o Saíde, ele é uma dança mais molinha, né? A música não é tão densa, tão pesada, né? O Dabik é uma música mais pesada. A música de Saíde, ela é mais leve, não que ela não seja terra, mas ela é mais suave em relação ao Dabik, né? Como que eu vou diferenciar? Primeiro, escutar muito, escutem bastante, ouçam bastante. Segundo, dá uma identificada ali nos ritmos também, né? É claro, como eu falei, maksum vai aparecer no Saíde? Vai aparecer no Dabik? Vai. Só que você percebendo o conjunto com a melodia, você vai conseguir diferenciar. Agora, por exemplo, se aparecer um katakuft, que é sadum, sadum, tá, tadum, tadum, tá, é um Dabik. Agora, se aparecer um Saíde, tak, dum, dum, tá, tak, dum, dum, tá, é um Saíde, porque são ritmos específicos. Mas nem sempre, porque hoje em dia nós temos músicas pops que faz uma troca. Então a gente tem uma música pop libanesa que faz uma referência a um Saíde, ou uma música pop egípcia que faz uma referência a Dabik. Então, né, precisa ficar atento. Quando é cantada é um pouco mais fácil. Quando é cantada, vocês vão identificar no Dabik uma característica de
melodia, né, de estrofe, então o cantor vai cantar uma estrofe daquela maneira mais imponente e vai vir um coro, geralmente. No Saíde, geralmente isso não acontece. No Saíde, a canção é mais molinha, eu falo que é mais baiana, né? Tem uma ginga um pouco mais solta, com mais molejo do que o Dabk. O Dabk é mais durinho, digamos assim, tá? Quando é instrumental, aí o bicho pega. Quando é instrumental, gente, percebe a energia. Percebe a energia da melodia. Se a energia é mais densa, mais durinha, mais rígida, mais... um pouco mais rústica, né? Tá mais para um Dabk. E se tiver a presença do Katakuf ou do Sudeste, que também é um ritmo específico de Dabk. Agora, se a melodia é mais mole, mais suave, se a melodia tem um respiro diferente, um respiro um pouco maior, é um Saíde. Mas isso, meninas, é só ouvindo muito, 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 meninas e meninos. Ouvindo muito, estudando muito, percebendo muito essas diferenças para poder identificar. Quando aparece no meio da clássica, então, é outra história, né? Mas a dica que eu digo para vocês aqui é: estudem bastante, ouçam bastante. Eu vou deixar alguns links aqui de Dabk e de Saíde para vocês diferenciarem. E ouçam bastante. Quando aparecer uma parte instrumental no meio de uma clássica, você fala, putz, isso é Dabk ou é Saíde? Perceba com a sua sensibilidade. Perceba com tudo aquilo que você vivenciou, que você estudou, que você viu de Dabk, que você viu de Saíde, para saber. E uma dica também muito importante, gente, o traje. Não vamos mais pecar nisso, né? O traje de Saíde é diferente do traje de Dabk. Principalmente meninos. Meninos, não usem traje de Dabk para fazer Saíde. E meninas, não usem galabia de Balad para fazer Dabk, ok? Vamos combinar isso então? Então, gente, é isso, ó. Um grande beijo. Até a próxima. Deixa a sugestão aqui, curte, se inscreva. E vamos lá, fazendo mais vídeo para a gente trocar mais informação.